Imagine uma massa tão rica e delicada que, se fosse deixada para esfriar normalmente, ela simplesmente colapsaria sob o próprio peso, transformando-se em um bloco denso e intragável. Existe um produto que desafia a gravidade, exige 72 horas de paciência e depende de uma cultura viva de bactérias que pode ser mais velha do que você. Hoje, nós vamos entrar no coração das fábricas e das padarias artesanais para desvendar a engenharia fascinante por trás do panetone. Da biologia molecular da massa madre ao momento dramático em que milhares de cúpulas douradas são viradas de cabeça para baixo para preservar sua leveza. Você vai descobrir que cada fatia desse ícone natalino é, na verdade, um triunfo da tecnologia de alimentos sobre o tempo e a física. Prepare-se para ver o panetone como você nunca viu antes. Tudo começa com algo invisível a olho nu, mas fundamental para a alma do produto: o lievito madre, ou fermento natural. Diferente do fermento biológico seco que você encontra no mercado, que contém apenas uma cepa de levedura. O lievito madre é um ecossistema complexo e vivo de leveduras selvagens e bactérias láticas. Nas grandes indústrias, essa massa-mãe é mantida em salas com temperatura controlada e alimentada diariamente com água e farinha de trigo de alta força. É essa acidez natural, produzida pelas bactérias, que garante a maciez do panetone e, surpreendentemente, permite que ele dure meses sem a necessidade de conservantes químicos pesados. A acidez atua como uma barreira natural contra fungos e bactérias indesejadas, preservando o frescor da massa. O processo de fabricação é uma maratona, não uma corrida. A primeira etapa é o que os mestres padeiros chamam de primeiro impasto, em misturadores industriais gigantescos, cujos braços mecânicos simulam o movimento de mãos humanas para não superaquecer a massa. Mistura-se o fermento natural com uma parte da farinha, açúcar e água. Esse primeiro estágio é puramente estrutural. A massa deve desenvolver uma rede de glúten extremamente forte e elástica. Assim que atinge o ponto certo, ela é levada para uma câmara de fermentação por cerca de 12 a 16 horas. Ali, em um ambiente que parece um spa para pães, a massa deve triplicar de volume. Se a temperatura oscilar apenas 2 graus, todo o lote pode ser perdido, pois a atividade das leveduras seria alterada, resultando em um produto final sem o aroma característico. Após o descanso, a massa retorna para a batedeira para o segundo impasto. É aqui que a mágica da riqueza acontece. Adiciona-se o restante da farinha, gemas de ovos em abundância para garantir a cor dourada, mais açúcar, mel para a umidade e o ingrediente que define a textura: a manteiga. A incorporação da gordura é feita de forma gradual. Se você colocar toda a manteiga de uma vez, ela quebraria as ligações de glúten. A ciência aqui é a emulsão. A gordura deve ser abraçada pelas proteínas da farinha até que a massa se torne sedosa, brilhante e quase transparente quando esticada. O famoso ponto de véu. Somente após essa estrutura estar perfeita é que os recheios entram em cena. As uvas passas e as frutas cristalizadas, previamente higienizadas e hidratadas, ou as gotas de chocolate puro, são despejadas e distribuídas uniformemente por braços mecânicos lentos, para não rasgar a delicada malha que retém o gás carbônico. Uma vez pronta, a massa é dividida por porcionadoras de precisão. Cada pedaço é pesado e passa pelo processo de pirlatura, que consiste em bolear a massa para que a superfície fique tensionada. Isso garante que, durante o cozimento, o panetone cresça para cima de forma simétrica. Os pedaços são então depositados nos pirotinos, que são aquelas formas de papel marrom que conhecemos. Essas formas não são meros enfeites. Elas são projetadas com uma porosidade específica para permitir que a umidade escape na medida certa e para sustentar a estrutura enquanto ela ainda está frágil no forno. Mas antes de verem o calor, eles enfrentam mais 6 a 8 horas de fermentação final na forma, até que a massa atinja o topo do papel.
Antes de entrar no túnel de cozimento, ocorre um ritual técnico chamado escarpatura. Um braço robótico ou um padeiro habilidoso faz um corte em cruz no topo da massa. Esse corte libera tensão superficial, permitindo que a cúpula do panetone se abra como uma flor durante o salto de forno. Em alguns processos premium, uma pequena noz de manteiga é colocada no centro dessa cruz para derreter e criar aquela crosta caramelizada irresistível. O cozimento acontece em fornos de túnel contínuo, onde a temperatura é monitorada em diferentes zonas para garantir que o centro chegue a exatos 92 graus Celsius menos nenhum grau a mais, para não ressecar, nenhum a menos, para não ficar cru. Ao sair do forno, entramos na fase mais dramática da produção, que desafia a gravidade. Um panetone requiem assado é composto por quase 50% de ar em sua estrutura alveolar. Como ele é extremamente rico em manteiga e gemas, se ele esfriar em pé, a estrutura de glúten ainda quente não suportaria o peso e ele murcharia no centro. Por isso, assim que as formas saem do calor, grampos metálicos perfuram a base do papel e, em um movimento sincronizado, milhares de panetones são virados de cabeça para baixo. Eles permanecem pendurados por 8 a 12 horas. Esse resfriamento invertido permite que as fibras de glúten se estiquem e se estabilizem, garantindo aquela textura que desfia quando puxamos com as mãos. É uma visão surreal, uma floresta de panetones suspensos no teto da fábrica. A ciência do panetone não termina no resfriamento. A embalagem é o passo final para garantir a vida útil. O ambiente de embalagem é ultralímpio, com filtros de ar similares aos de centros cirúrgicos para evitar qualquer contaminação por fungos do ambiente. Antes de selar o saco plástico, uma pequena dose de álcool alimentício é pulverizada. Isso cria uma atmosfera controlada que inibe a degradação e mantém a umidade dentro da massa. Você sabia que o panetone é um dos produtos de panificação mais difíceis de produzir em escala industrial? Isso acontece porque ele é vivo. Se a pressão barométrica mudar devido a uma tempestade lá fora, o tempo de fermentação precisa ser ajustado. Outra curiosidade é sobre os buraquinhos na massa, chamados de alvéolos. Quanto mais alongados e verticais eles forem, mais bem-sucedida foi a fermentação e o resfriamento invertido. E se você prefere o chocotone, saiba que a engenharia de fabricação é ainda mais complexa, pois as gotas de chocolate podem derreter e alterar o pH da massa, exigindo um controle químico ainda mais rigoroso do que a versão de frutas. O panetone que chega à sua mesa é o resultado de 72 horas de equilíbrio entre microbiologia, física térmica e engenharia mecânica. É um dos poucos alimentos industriais que ainda respeita o tempo da natureza, transformando ingredientes simples em uma estrutura aérea e complexa. Na próxima vez que você sentir aquele aroma cítrico e puxar uma fibra macia de um panetone, lembre-se de que ele já dormiu de cabeça para baixo para garantir que cada mordida fosse perfeita. Se você ficou impressionado com a tecnologia por trás dessa tradição de Natal, deixe seu like para apoiar o canal e conte nos comentários. Você sabia que o panetone passava tanto tempo pendurado de cabeça para baixo? Inscreva-se para descobrir como tudo ao seu redor é feito e ative o sininho para não perder nossas próximas viagens ao mundo da fabricação. Nos vemos no próximo vídeo.